Oi, pessoal, tudo bom? Continuando, então, aqui com a aula dessa semana de lógica digital, né? Hoje, na aula passada, então, relembrando, a gente falou sobre as soluções, o projeto de sistemas digitais para a solução de problemas, né? Então, a gente resolveu 3 problemas que é projetando um sistema digital de controle. Hoje, a gente vai resolver mais um problema desse tipo, mas, na verdade, ele vai ser uma ferramenta que a gente vai utilizar durante o resto das aulas. Né? Então, ele vai muito além de um problema que a gente vai resolver. Né? A gente vai fazer um circuito que vai ser muito importante, que esse circuito ele vai fazer parte de todos os projetos digitais que a gente vai usar daqui por diante, ok? Então, o que a gente vai fazer, o que a gente vai projetar hoje, é um controlador para display de 7 segmentos. Né? Então, vocês já devem ter reparado que nas placas da Altera, que a gente usa no laboratório, a gente tem displays desse tipo, né? São displays de 7 segmentos que são usados para exibir números. Tá? Bom, esses displays, eles são formados por 7 LEDs independentes, né? São 7 LEDzinhos, né, independentes aqui, que eles são ativados de acordo com o valor enviado para eles, 1 ou 0, né? Quando a gente via 1, eles acendem, quando a gente via o 0, eles apagam, certo? E o que a gente vai fazer hoje é um controlador que converte de um número binário para a sua representação no display de 7 segmentos, né? Ou seja, a gente vai desenvolver essa caixinha aqui, que vai ser o nosso circuito, que tem 4 entradas e 7 saídas, tá? As 4 entradas são a representação binária de um número de 4 bits, tá? Ou, quer dizer, um número que vai de 0 a 15, né? Ou de 0 a f, quando a gente está falando em hexadecimal, tá? A gente vai ver que usar a representação hexadecimal para exibir valores numéricos é muito conveniente. Né? Tem uma porção de motivos, mas o principal é que a representação hexadecimal, ela ocupa exatamente 4 bits. Então, ela é muito eficiente. A gente consegue escalar o número de caracteres hexadecimal de modo muito fácil. Então, se eu tenho um circuito onde eu tenho 4 bits de entrada e saída, eu uso um display. Se eu tiver 8 bits, eu separo os 4 bits menos significativos para o display, os 4 mais significativos para outro display. Se eu tiver 64 bits, tá, é só eu dividir de 4 em 4 bits e alocar um display para cada 4 bits. Tá? Se eu usasse uma representação decimal, não seria tão fácil. Né? Então, o decimal ele vai representar do 0 a 9, né? E para isso eu precisaria dos mesmos 4 bits, mas com 4 bits talvez eu precise de 2 displays, se eu for além do 0 a 9, se eu for para o 10, 11, eu vou precisar de 2 displays. Então, não tem uma relação direta entre o número de displays e uma quantidade fechada de bits. Ok? Então, o que a gente vai ter que projetar, né, é esse circuito aqui que mapeia a minha entrada hexadecimal, né, ou uma entrada que vai de 0 a 15 em valor numérico, para um controle de cada um desses LEDs, de modo que o valor correspondente seja exibido no display de 7 segmentos. Ok? Como é que eu vou fazer isso? É exatamente da mesma forma que a gente resolveu os problemas da semana passada. Né? Eu posso considerar como cada um desses displays, cada um desses segmentos aqui, né, que eu chamei de A, B, C, D, é como sendo uma saída independente. Então, vamos pensar na saída A, né? Se eu tenho, eu vou ter que pensar para cada entrada, para cada linha da minha tabela, né? Cada conjunto de entrada desses 4 bits de entrada, se eu vou ter, o A vai ter que receber a saída 0 ou a saída 1. E aí eu vou preencher a coluna do A nessa tabela. Eu vou fazer o mesmo procedimento para o B, para o C, para o D, até chegar no G. Né? E quando eu chegar nesse ponto, eu vou ter uma tabela de entrada de 4 bits, né, 16 combinações, e eu vou ter 7 colunas na saída. Cada coluna vai dar origem a um circuito diferente,
né? Cada circuito vai controlar um segmento do display, e eu vou agrupar todos essas 7 saídas, né? Vou tornar as entradas comuns e eu tenho o meu controlador de display de 7 segmentos, tá? Então, a nossa tabela, ela vai ficar com essa cara aqui. Eu vou fazer uma tabela com 16 entradas, com todas as combinações de 4 bits, certo? E com as 7 saídas, né? Pensando, então, no exemplo do A, tá? Eu vou preencher aqui. O A, como a gente viu, né? Ele é aquele segmento superior, né? Do display de 7 segmentos. Então, eu vou pensar assim, quando eu tiver entrada, quando o número que eu quiser exibir no display for o número 0, esse A, ele vai ter, o segmento A, ele vai ter que estar aceso ou apagado? Aceso, né? O 0, ele vai usar todos os segmentos do display, menos o G, certo? Então, eu coloco 1 nessa entrada do A, tá? Na segunda linha da tabela, onde eu vou mostrar, qual é o valor numérico da segunda linha? 1, certo? Quando eu quero representar o número 1 no display de 7 segmentos, eu vou ter o segmento A aceso? Não, né? No número 1, eu vou ter o display, acesos os LEDs B e C, para formar aquele número 1. Então, eu coloco o 0 nessa linha, tá? Quando eu estiver mostrando o 2 no display de 7 segmentos, aí eu preciso do segmento A aceso, certo? E assim por diante, né? Aqui, o 3, ele vai estar aceso. No 4, ele não está aceso, né? Então, vejam aqui, o 4, ele não tem o display A aceso, então eu vou ter que colocar o 0 e assim por diante, né? Aí eu vou ter que pensar, como é que eu faço... bom, esse aqui é o segmento A, né? Aí o segmento B, que é aquele primeiro, a lateral superior direita, então, eu começo tudo de novo. Esse display, esse LED do display, ele acende quando a entrada é 0? Não, ele não acende, ele acende, desculpa. Ele acende sim, né, quando a entrada é 0. Ele acende quando a entrada é 1? Acende também, e assim por diante, certo? Então, eu vou ter que fazer isso com todos os displays, né, com os 7 displays. Lembrando que, como eu estou trabalhando com um número hexadecimal, eu preciso representar os valores numéricos de 0 a 15, né? E eu vou representar, então, o valor 10 pela letra A, o valor 11 pela letra B, o valor 12 pela letra C, assim por diante, até o valor 15 pela letra F, né? E aí eu vou exibir, então, essas letras A, B, C, D, E e F no display, tá? O que não é muito difícil, né? Então, o A, ele vai ser representado por todos os LEDs acesos, com exceção do LED D, né? Então, eu vou desenhar um A aqui nesse display, tá? É um A maiúsculo, ok? O B, como é que eu desenho o B nesse display? Eu vou desenhar um B minúsculo, né? Eu vou acender todos os LEDs, menos o A e o B, certo? Então, eu vou acender o F, o E, o D, o C e o G, né? E o A e o B não, então eu vou ficar com um B minúsculo ali, tá? O C, tanto faz, eu posso desenhar um C grande aqui, né? A, F, E, D, como eu posso desenhar um C menor com G, E, D, né? Em geral, até por uma questão de estética, a gente desenha um C grande, né? Que é A, F, E, D. Então, eu vou usar esses quatro LEDs para desenhar a letra C, tá? A letra D, eu vou desenhar o D minúsculo, que ele é o B invertido, né? Então, eu vou usar todos os LEDs, menos o A e o F, né? Eu vou ficar com um D minúsculo aqui, então eu vou usar o B, C, D, E, G, para desenhar a letra D. A letra E é fácil, né? Eu vou acender todos os LEDs, menos o B e o C, então eu vou ficar com 3 ao contrário, certo? E a letra F é idêntica à letra E, com exceção do LED D, que vai ser desligado nesse caso, tá? Isso vai me permitir, então, preencher todas as colunas e todas as linhas, né? E aí, quando eu tiver esse ponto, eu vou tratar cada coluna como um circuito independente, vou criar um mapa de Carnot para cada coluna, vou chegar num subcircuito para cada coluna. Quando eu tiver esses 7 subcircuitos resolvidos, né, eu vou ter uma equação para cada um deles,
quando eu for implementar isso, então, eu vou implementar o set de subcircuitos e vou ligar todas as entradas em comum, né? Então, eu tenho um único conjunto de 4 entradas que vai alimentar todos os 7 subcircuitos, e eu tenho o meu circuito pronto, né? Aí basta eu ligar os 4 bits de entrada, eu vou ter 7 bits de saída, né? E aí na aula de laboratório vocês vão ver como é que a gente faz essa ligação de forma adequada, né? Para visualizar o número correto no display de 7 segmentos. Adiantando um pouquinho, né? Essas figuras eu tirei do manual do Quartus. Então, o Quartus, ele também divide, né, o display em 7 segmentos. Ele chama, no caso, o que a gente chamou de A, B, C, D, E, F, G, ele chama de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nessa mesma ordem, né? E aí, aqui a gente tem o mapa, né, dos pinos. Então, ele chama de X00, é o display 0, ele tem 7 displays, né? Então, é display 0, segmento 0. X01 é display 0, segmento 1. E assim por diante, né? Então, as 7 primeiras linhas dessa tabela aqui, elas são os 7 segmentos do primeiro display. Depois eu vou ter o X10, é o segmento 0 do display 1. X11, segmento 1 do display 1. E assim por diante, eu vou ter eu vou até o display 6, né? Segmento 6. Então, vai ter uma tabela bem grande para mim controlar cada um dos segmentos. Quando vocês forem implementar na placa, vocês escolhem um dos displays para usar e fazem o teste. Ok? Então, a aula de hoje, assim, ela vai servir tanto para a gente para a gente reforçar o conceito de solução de problemas, né? Para a gente criar um circuito que vai ser útil daqui em diante para todas as aulas de lógica digital, né? Todas as próximas aulas, a gente vai ver algum número sendo exibido na entrada, na saída dos circuitos, e para exibir todos os números, a gente vai usar esse circuito de display. Então, a gente vai replicar esse circuito de display em todas as próximas práticas, ok? E, por fim, a gente vai usar essa aula como prática de mapa de Carnot, né? Então, cada segmento vai dar origem a um mapa de Carnot de 4 elementos, né? E a gente vai resolver esses 7 mapas de Carnot, ok? E vai implementar. Tá? Dessa vez eu não vou colocar a resposta, né? Bom, até se vocês quiserem é muito fácil de achar, porque esse é um circuito padrão, né? Mas a ideia é que vocês façam um mapa de Carnot, implementem no laboratório e vejam o que acontece, né? Idealmente, o circuito vai funcionar de forma correta. Se vocês cometerem algum erro nos mapas de Carnot, isso vai refletir no teste do circuito do display, né? E aí vocês podem observar o que está acontecendo no comportamento do display e tentar encontrar o erro no mapa de Carnot. Ok? Então, a gente vai encerrar a aula por aqui, né? Tem bastante trabalho aí para fazer nessa prática, e eu acredito que em algum momento vocês vão implementar esses mapas de Carnot na aula de laboratório para, de fato, usar o display, ok? Então, até a próxima aula, pessoal.